Tudo bom, alunos? Agora nós vamos começar o conteúdo do segundo bimestre do primeiro ano. Vamos partir do assunto do currículo, que são os fluxos migratórios, né? O assunto fluxo migratório, ele é uma complementação da análise cartográfica. No outro bimestre nós vimos como eram compostos os mapas, quais eram suas características, e agora nós vamos fazer um uso desse conhecimento dos mapas para poder entender os fluxos de migração. Mas, hoje, nessa aula, nós só vamos entender o conceito de migração, né? A migração, ela é dividida em dois grupos, né? A migração interna e externa. O fluxo migratório interno é aquele dentro do país. Por exemplo, a pessoa saiu do Nordeste do Brasil e foi para o Sudeste. Saiu de Alagoas e foi para São Paulo. O cara saiu do Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro. Ou o cara saiu do Sul e foi para o Norte. Ele saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Amazonas. E assim vai. É um movimento dentro de um mesmo país. E você tem o fluxo migratório externo, que é quando uma pessoa sai de um país e vai para outro país. Ele saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Ele saiu do Brasil e foi para a Alemanha, foi para a Itália, saiu da França e foi para a Inglaterra, né? Existe este tipo de fluxo, que é o fluxo externo. Não confunda fluxo migratório com turismo. Turismo é quando você vai fazer um passeio até em outro país ou em outro estado. Você não é caracterizado como migrante, e sim como turista. O, o, o migrante é aquele que muda a sua composição principal de vida. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai morar em outro lugar e fora daquela origem, ou dentro do país ou fora do país, né? Dentro do país interno, fora do país externo, né? Os fluxos migratórios, eles têm algumas características. Por exemplo, podemos falar que ele é um fluxo espontâneo. A pessoa saiu por vontade própria. Por exemplo, a pessoa saiu do Brasil e foi morar na França para trabalhar. Ou a pessoa saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos para estudar. Ou ele se casou com um estrangeiro e foi morar naquele outro país do seu cônjuge. A pessoa teve essa opção. Ela falou: eu saí, eu vou mudar a minha vida em outro país ou em outro estado, se for um fluxo migratório interno, né? Essa é uma característica. Nós temos o fluxo migratório forçado, aquele que a pessoa é compelida a sair do seu país ou sair do seu estado, né? O que leva uma pessoa a sair do país dele, ela ser obrigada a sair? Por exemplo, uma guerra, né? O meu país está em guerra e eu não tenho nada a ver, eu não sou militar, eu sou um civil, eu não faço parte das tropas de guerra e para evitar um problema de agressão, de destruição, eu saio do país, eu fujo porque eu não faço parte, eu não sou envolvido direto na guerra, então eu vou com a minha família para outro lugar. Eu me torno um refugiado, né? Eu saí do país porque eu sou um refugiado. Um exemplo muito bom é, por exemplo, os europeus que vieram para o Brasil na década de 40, por causa da Segunda Guerra Mundial. Italianos, alemães, franceses, espanhóis, eles estavam fugindo da guerra, vieram para o Brasil e criaram laços com o país e não voltaram mais. Eles saíram por causa da guerra. Hoje você tem muitos conflitos, por exemplo, na África, e as pessoas saem da África e vêm para o Brasil fugindo de uma guerra. Você também tem um problema, por exemplo, de crises, né? Crise é uma coisa passageira, uma crise econômica, uma crise política, né? Podemos dar exemplos agora em 2020, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, aqui no norte do Brasil, né? O país está passando por uma crise política, uma crise econômica, grandes falta de produtos nas prateleiras, problemas de emprego, né? O país está passando uma crise muito grande. E nós vimos que vieram um monte de refugiados venezuelanos para o Brasil. Eles entraram no Brasil por Roraima. E depois de Roraima foram se
espalhando pelo Brasil. Até o próprio governo brasileiro fez essa distribuição desses refugiados venezuelanos, né? Os venezuelanos vieram só para o Brasil? Não, eles vieram para toda a América do Sul, né? Principalmente Bolívia, Colômbia, Argentina. Inclusive, eles preferem até esses outros países por causa do idioma, né? Eles falam espanhóis e esses outros países também falam espanhol, então eles foram para esses outros países, mas vieram para o Brasil. Eles vieram fugindo daquela crise política e econômica que tem na Venezuela, né? Outro caso que nós podemos falar, por exemplo, a partir de 1532, né, na colonização do Brasil, muitos negros foram sequestrados na África, né, para se formar mão de obra escrava no ciclo da cana-de-açúcar, né, aqui no Brasil. Eles eram sequestrados, eles eram capturados no país dele, lá na África, né, e eram vendidos como escravo aqui no Brasil. Então era um motivo de escravidão. Eles não eram espontâneos, ele não vinha para o Brasil por vontade própria, eles eram sequestrados, capturados na África e acabavam vindo aqui para o Brasil. Isso era forçado, né? E nós temos também a pessoa que é forçada a sair do seu país, né? Por condições sociais, né? Nós temos, por exemplo, na América Central. América Central nós temos o Haiti. É um país da América Central caribenha, ele não fala português, né? A língua predominante lá é o francês e o crioulo, né? Mas o país ele passa por um período, uma crise social muito extensa, de mais de décadas, né? Que interferiu problemas geológicos, teve um terremoto muito forte e destruiu grande parte do país, tem um problema político, né? Teve um problema de ditadura, tem uma guerra civil, então tem uma série de fatores que fez com que o Haiti ele passasse por mais de década de problemas sociais. Estas pessoas não conseguindo vislumbrar uma condição favorável para viver no país dele, eles migraram. E muitos deles vieram aqui para o Brasil, né? Podemos ver até aqui na região de Sorocaba algumas comunidades haitianas, né? Na própria escola, eles vêm como refugiados e são acolhidos pelo governo brasileiro, matriculado em escola, eles têm um título de refugiado, eles são acolhidos pelo governo brasileiro, né? Então, ele pode ser tanto espontâneo como forçado. Vários motivos podem levar eles a serem forçados a sair do seu país, né? Nós temos algumas características interessantes no processo migratório, principalmente o processo migratório externo, que é de um país para o outro, né? E países que criam um processo de tutelagem, ou são países tutelados, né? Eles criam regras e critérios de aceitação para o seu migrante, né? Um destaque a gente pode dar, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem critérios para você migrar para aquele país, né? Não é simplesmente, eu vou morar nos Estados Unidos. Não, você tem que tirar uma série de documentações para poder entrar lá. Você tem que tirar o seu passaporte, você tem que ter um visto da embaixada americana, você tem que comprovar qual que é o interesse, o intuito da sua viagem para lá. Estou indo para lá para fazer um curso, eu vou pegar um visto de estudante. Estou indo para lá porque eu tenho uma proposta de emprego de uma empresa americana, eu vou pegar um visto de trabalho, né? Ou eu estou indo para lá para o turismo. Turismo não entra como migração, mas toda a entrada nos Estados Unidos, pelo menos é o que eles tentam, né? Ele tem que ser justificado, ele tem que estar dentro do critério estipulado pelo país, as regras do país, né? Para você poder entrar nos Estados Unidos, né? Existe o migrante ilegal, né? O migrante ilegal é aquele que burla esses critérios, essas regras, e eles entram como clandestinos em um país, né? Mas, em sua geral, os países eles criam critérios, né? Por exemplo, os países europeus, não é para você ter um visto de moradia num país europeu, um dos critérios seria a sua árvore genealógica, né? Você tem um parentesco de algum parente
distante, primeiro, segundo grau, que foi nascido naquele país. Por exemplo, o meu avô é italiano, então eu pego essa documentação e comprovo que eu tenho na minha família uma origem italiana. Eu posso estar dentro dos critérios para poder morar na Itália. E assim sucessivamente. Cada país cria os seus critérios. Cada país cria os seus métodos de aceitação ou não do migrante. Claro que, mesmo tendo os critérios e o processo de tutelagem, existe também os imigrantes ilegais, aquelas pessoas que entram de forma clandestina em um país, né? Temos também os países que incentivam a migração, né? O país, ele seria mais ou menos a ideia dele convida o estrangeiro a morar naquele país, né? Existem algumas características que a gente tem que destacar desses países que têm interesses econômicos nos migrantes, né? São países que a faixa etária é muito alta, isso quer dizer, né? Existe um grande número de idosos nesse país, né? E o idoso, ele sai um pouco da faixa de mão de obra de trabalho, né? Então, tem baixa natalidade, nascem poucas crianças, a população tem muito idoso, podemos dizer que é um país onde você tem muitos velhos, idosos, e precisa de mão de obra, precisa de gente trabalhando, trabalhos braçais, trabalhos que demandam uma força que o idoso não teria. E alguns países têm um processo de aposentadoria complexo, né? Então esses idosos não vão trabalhar e precisa de alguém para trabalhar. Então ele começa a trazer os descendentes que moram em outro país, né, para ser mão de obra, né, ou especializada ou não especializada. A gente destaca, por exemplo, o Japão. O Japão, nós temos uma classificação dos seus descendentes que eles são considerados Dekaseg, né? Os Dekasegs, eles podem ser Nisei, né? Eles podem ser os netos, os filhos de japoneses, né? Você comprovando a sua origem nipônica ou japonesa, né, no caso, né? Você pode conseguir um visto de trabalho e você é incentivado a ir trabalhar no Japão, né? Mesma coisa acontece com os alemães, né? Italianos, né? Eles aceitam uma por necessidade, né? Eles precisam de mão de obra mais jovem, né? E essa mão de obra mais jovem pode ser um imigrante, né? Imigrante de outro país. Eles pedem essas comprovações que são os critérios, né? E autoriza a pessoa a ser um migrante com incentivo, né? Eu vou incentivar a vir os descendentes que estão morando em outros países para morar aqui, né? No caso, aqui no Brasil, nós podemos ver que existe uma infinidade de, de imigrantes de outros países, né? Nós podemos destacar que os primeiros imigrantes foram os portugueses, né? Que quando chegaram em 1500 ao Brasil, a etnia predominante, o povo originário do Brasil, né? O povo oriundo do Brasil, seriam os índios. Chegou o imigrante seria o português europeu. O português, logo em seguida, ele trouxe um negro, que também foi uma imigração não espontânea, forçada, trouxe eles como mão de obra escrava, né? Toda a América, né, do Sul, né, nós tínhamos a colonização portuguesa, mas também tínhamos a colonização espanhola, né? A colonização espanhola, e com esses espanhóis na América do Sul, muitos espanhóis também vieram para o Brasil, uma primeira remessa na época no Brasil colônia. Posteriormente, veio vários espanhóis para o Brasil, também forçados, né? Eles vieram de forma não espontânea, de forma forçada, por causa da Primeira Guerra Mundial, por causa da Segunda Guerra Mundial, uma série de conflitos ibéricos, né? Então, esses espanhóis começaram a vir para o Brasil. A mesma coisa acontece com os ingleses, né? Os ingleses vieram tanto pelo incentivo à industrialização brasileira, a questão do século XVIII, a Revolução Industrial, eles vieram muito para instalar as indústrias da tecnologia no Brasil.
né? Franceses eram colonizadores, holandeses eram colonizadores, italianos, você tem duas remessas grandes de migração, né? Grandes fluxos migratórios italianos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Temos a colônia japonesa, que tem mais de 100 anos no Brasil, né? Eles vieram embarcados, a primeira leva de imigrantes japoneses vieram embarcados num navio chamado Kasato Maru, e eles vieram aqui para o Sudeste, depois eles migraram para o Sul do país. É interessante os japoneses, que a gente pode destacar, né, que a maior colônia de japoneses fora do Japão se encontra no Brasil. Então você tem esse intercâmbio cultural de japoneses aqui no Brasil. Também podemos destacar a questão da comunidade árabe no Brasil, né? A comunidade árabe no Brasil, que está, em sua grande maioria, aqui no sudeste e sul do país, né? Eles trouxeram uma série de características do mundo, da cultura, da civilização árabe para o Brasil, na área de comércio, na área de alimento, na área de música, pinturas, né? A própria literatura árabe aqui para o Brasil, né? E temos que destacar também a questão das religiões. Todos esses povos, quando eles são migrantes, eles trazem a religião deles para o país, que eles estão sendo acolhidos, né? Os chineses no Brasil, eles tiveram uma primeira leva, né, no início do século XX, né, e agora, depois, no início do século XXI, a partir do ano 2001, com a ascensão econômica da China, né, e a abertura comercial chinesa, né, os chineses também começaram a migrar em grande escala aqui para o Brasil, né. Você tem o convívio dos chineses que, em sua maioria, depois que chegam ao Brasil, eles são acolhidos, né? E eles têm um viés de trabalhar na área de comércio, não na área agrícola, né? Os japoneses, eles têm uma característica de trabalhar aqui no Brasil na área de agricultura, como os italianos, né? Na plantação de café, né? Daí, cada uma dessas populações, eles vêm para o país, né? De que o acolhem, no caso aqui o Brasil, né? E ele vai desenvolvendo uma atividade econômica e vai disseminando a sua metodologia de vida, a sua cultura, né? E eles vão se englobando no país que acolheu ele, né? Nós temos aqui no Brasil, a partir do século XXI, a partir do ano 2001, né? Nós temos também uma grande migração de latinos, né? Latinos, a gente vai destacar quem? Vamos destacar argentinos, vamos destacar os bolivianos, os colombianos, os uruguaios, né? Todos esses povos também migraram em grande número aqui para o Brasil, né? Podemos dar um destaque, por exemplo, aos bolivianos no Brasil, que eles, em sua grande maioria, trabalham na área de tecelagem, na área de confecção, na área de roupas, né? Mantendo-se em grandes números no estado de São Paulo, né? Nós temos os refugiados sociais do Haiti, né? Que é uma população que saiu do seu país de origem, como nós vimos, por grandes problemas sociais, econômicos, problemas naturais também, e eles acabaram chegando aqui no Brasil, né? E conseguiram ter uma certa adaptação, claro que mantendo uma grande dificuldade, principalmente por causa do idioma e por causa da mão de obra não especializada, né? Então eles trabalham em subempregos aqui no Brasil, né? Mas é uma realidade que a gente tem que aceitar, que o Brasil, a população brasileira, é uma população que a gente deve chamar de população miscigenada. O que é uma população miscigenada? É uma mistura de vários povos, né? Se formos pensar que o povo originário do Brasil é a comunidade indígena, e que a comunidade indígena hoje no Brasil é uma minoria étnica, o que sobra do Brasil são brancos, pardos, mestiços, mulatos, negros. Isso aí chama-se miscigenação. Vários povos que dão origem ao povo que a gente chama de brasileiro, né? Então, essa
essa mistura de raças, ela também traz uma mistura de culturas, uma mistura de valores, uma mistura religiosa, né? E que forma o povo brasileiro, né? O, o nosso desafio neste primeiro bimestre, inclusive a nossa primeira atividade, a primeira atividade que nós temos que fazer lá no Classroom, né, é descobrirmos por que essas populações têm ciclos migratórios. Por que os chineses vieram para o Brasil a partir do século XXI? O que trouxeram os chineses, os argentinos, os venezuelanos, os paraguaios, uruguaios, árabes para o Brasil? O que forçou eles, ou de vez em quando atraiu eles por opção, né? Ele veio por opção, ele veio por livre e espontânea vontade ao Brasil. O que trouxe eles, né? Quem são e o que trouxe, e também o que eles mudaram na cultura brasileira, o que esses imigrantes agregaram, acumularam, trouxeram para a nossa cultura, o que para nós, na nossa cultura brasileira, não era uma coisa normal, natural, e agora se tornou uma coisa muito comum. Por exemplo, a gente pode dizer a questão de culinária, né? Hoje no Brasil nós temos restaurantes chineses, restaurantes árabes, restaurantes espanhóis, comida indiana, né? Então, esse tipo de alimentação, quem trouxe foi imigrante do outro país, né? E ele tem uma aceitação de um certo público dentro do nosso país, né? Então, o nosso desafio no Classroom, primeiro, saber quais são os imigrantes. Depois, o que eles trouxeram, o que eles agregaram à nossa cultura, à nossa sociedade, né? Essas colaborações dos imigrantes é a nossa atividade dentro do Classroom. Lá nós precisamos fazer uma pesquisa e as orientações estão por lá. Então, vamos diferenciar, vamos fazer um pequeno resumo. Existe a migração interna e a migração externa, né? Nós temos a migração que é forçada e nós temos aquela migração que a pessoa vai por livre e espontânea vontade, né? Nós temos as características migratórias e os critérios de migração. E, por fim, nós temos que saber quais são os imigrantes que temos no Brasil e o que eles trouxeram para a nossa cultura, né? Então, basicamente, é essa a nossa atividade, né, de introdução do segundo bimestre, né? Vamos acompanhar a próxima aula, que nós vamos falar sobre outros critérios migratórios e a formação da população brasileira, né? Fazemos a atividade desta semana do Classroom, né? Porque semana que vem vamos dar continuidade a este assunto.